Bom, não é surpresa para ninguém que as estatísticas de divórcio só aumentam. A cada ano que passa, tanto acontecem mais divórcios, quanto eles acontecem mais rápido. Isso aí eu creio que é tanto aqui quanto fora do Brasil, pelo menos no Ocidente. Já tem um tempo que eu estou querendo abordar esse assunto aqui, mas eu queria pegar um catalisador desse tema, que foi um post que eu vi no Instagram sobre exatamente esse tema. E a interpretação que esta página, que na verdade é gerenciada por uma psicanalista, com uma abordagem bem freudiana, fez na descrição do vídeo, ele é um sintoma que já começa a explicar o porquê que isso está acontecendo, e você vai me entender quando a gente chegar no final desse raciocínio. No post, ela colocou um trecho de um vídeo do Porta dos Fundos que se chama Eu Vos Declaro. Eu não vou colocar o trecho inteiro aqui. Se você quiser assistir ele na íntegra, eu vou até ver se eu consigo colocar um card em algum lugar da tela aqui. Mas é interessantíssimo a abordagem que o pessoal coloca, mesmo sendo uma esquete de humor. Para ser muito sincero, o humor do Porta dos Fundos não me pega na maioria dos vídeos. Mas como crítica, e na maioria das vezes uma crítica social, eles funcionam muito. E é interessante porque eles pegam um recorte exatamente do consentimento e o da Igreja Católica, que é meio que um padrão, talvez, que a gente pode considerar. Igrejas evangélicas costumam ter consentimentos, mas não necessariamente, e também não necessariamente igual esse aqui da Igreja Católica. Lívia Toledo do Amaral. Você aceita José Roberto Dias da Rocha como seu legítimo esposo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Desculpa, é que essa parte eu não estava sabendo. Qual? Da doença, da tristeza e da pobreza. É que eu queria casar com ele assim, do jeitinho que ele é. Ele todo destruído, eu não tava contando com isso não, tá? Eu tô entendendo o que ela tá falando, assim, porque tudo bem, a gente se gosta, se ama e tal. Mas vamos supor que, sei lá, ela pega infecção qualquer por não escovar o dente, aí cai os dentes, fica tudo com bolha eternamente. Não sei se eu vou continuar amando, talvez continue, mas não com esse ímpeto. Pois é, tem a coisa do dinheiro também, né? Porque a gente não é rico nem nada. Não eu somos. sou uma pessoa que eu sou zero ligada a dinheiro, mas ele é desempregado, assim, desempregado 10 anos. Eu não sei se me interessa. Não tem como o senhor, de repente, só falar vos declaro, marido e mulher. Isso é bom. E deixar a coisa da desgraça subentendida. Aí no dia a dia a gente vai analisando Mas no caso a caso. Vai no caso a caso. Não, gente, não. Casamento é assim. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos botar um teto. Tá. Vamos pensar assim, para não partir do zero. Pobreza absoluta? Não. Com o salário mínimo de 2.000. Isso é bom. Na doença, saúde doença. Mas ainda podendo fazer sexo. Isso vai fazer uma... E assim, na tristeza, tudo bem, mas cada um curtindo a sua própria fossa sem trazer o outro pra baixo. Aí eu gosto, aí é bom também. Pode Não dá, não, gente, não dá, não tem condição. Padre, se não dá, então é não. 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 Se é não, é não. Não. Eu prefiro dizer não. É não. Calma aí. Vocês não se amam? Sim, eu amo ela, essa tchutchuquita minha aqui. Agora, essa tapoia pobre, deprimida que você tá vislumbrando aí, eu não sei. Não é ela mijada num canto, pedindo dinheiro, toda ferrada, com saindo gosma e o cachorro passando genital, não sei se... Calma, pessoal, calma. Ó. Aqui, o mais importante é vocês estarem unidos. Vocês estarem juntos. O mais importante aqui é o amor. É o amor e a união. Ai, que lindo. Falando assim, suavizou, já tá mais leve. Bateu aqui, Tá, vai, é sim. Então é sim. Sim. Claro que é sim. Bom, se alguém tem alguma coisa que impeça a realização desse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Oi, desculpa, eu nem ia falar nada não, mas o senhor tocou nessa parte do cálice para sempre. Eu confesso que fiquei até um pouco angustiado aí. Para sempre é muito tempo, né? Não? A psicanalista, que é administradora da página, a página chama Psicanálise Raiz. E a psicanalista se chama Bianca Bark. Ela tem coluna em jornal, ela tem uma página razoavelmente grande no Instagram, 727 mil seguidores. E no post ela colocou o seguinte texto:
Freud nos mostrou que o desejo humano é por natureza insaciável, porque o objeto original, aquele primeiro amor que nos constituiu, está para sempre perdido. E o que chamamos de amor romântico é, em grande medida, uma tentativa de reencontrar esse objeto primordial. Uma busca que o inconsciente conduz sem que a consciência saiba muito bem por que escolheu aquela pessoa, aquele rosto, aquela voz que ressoa algo tão antigo que parece anterior à própria memória. É por isso que a promessa do para sempre carrega uma tensão que a razão sozinha não consegue resolver, porque quem promete é um sujeito dividido entre o que sabe e o que não sabe de si mesmo, entre o que deseja hoje e o que desejará quando a vida mostrar suas faces menos gentis. Lacan afirmou que o amor é dar o que não se tem a quem não o quer. E nenhum de nós possui aquilo que o outro realmente busca, de modo que oferecemos no lugar disto nossa própria incompletude. E é nesse encontro de ausências, nesse espaço em que duas faltas se reconhecem, que algo extraordinário pode acontecer entre dois seres que a linguagem sozinha jamais conseguiria descrever completamente. A dúvida que atravessa qualquer compromisso sério não é sinal de amor insuficiente, mas o inconsciente reconhecendo que o para sempre desafia a própria estrutura do desejo, que é sempre parcial e sempre em movimento. E o amor mais honesto é justamente aquele que sobrevive a esse reconhecimento e entende que o para sempre não é uma descrição do futuro, mas uma declaração sobre o presente, a única dimensão temporal em que o desejo, segundo Lacan, verdadeiramente existe. Tem várias coisas para a gente comentar sobre isso aqui. A primeira coisa que eu quero falar é sobre esse texto. Primeiro, nós pegamos a interpretação dela de Freud aqui e ela, na minha visão, ela é um pouco mais real, porque ela está falando sobre o desejo. Olha, o desejo, ele é sobre o agora. E o desejo pode se modificar muito com o passar do tempo. E quando se promete algo para toda a vida, você está criando uma tensão entre o seu desejo. O que está corretíssimo. Corretíssimo. O desejo, ele não vai permanecer por toda a vida, se é que ele vai permanecer durante algum tempo. Hoje nós vemos casamentos acontecendo com cada vez mais tempo de namoro. Talvez nem esse desejo existe mais quando acontece o namoro, por N fatores. Mas a ideia de que a promessa até que a morte o separe e de amor até esse momento gerar uma tensão com o desejo do momento, ela é corretíssima. Essa tensão existe mesmo. Agora, a visão que ela tem de Lacan aqui, que ela explicitou, né, já é um negócio mais problemático, porque Lacan está colocando em dúvida até essa promessa. Ele está colocando meio que em dúvida assim, olha, você está dizendo isso aí, mas a sua promessa está sendo da boca para fora. O que aí já é um problema. Eu posso considerar que essa promessa, ela, no momento que acontece, ela gera essa tensão, que é o que Freud disse e está correto. Agora, como é que você tem certeza de que ela é da boca para fora? Como é que você tem certeza de que essa promessa é vazia? Não, ela só pode ser considerada vazia se você observar o todo da vida dessa pessoa. E nós só poderemos concluir que a promessa foi vazia se a gente observar o fim da vida em contrapartida com a promessa e observar que ela foi vazia. O que acho que ninguém normalmente faz. O que eu quero sincronizar nessa questão do vídeo do Porta dos Fundos com essa interpretação? O vídeo do Porta dos Fundos é incrivelmente verdadeiro e sincero. É impressionante. Eu acho que ele não tem muita graça, como humor ele não funciona, mas como análise da sociedade ele é maravilhoso. Por quê? Quantas pessoas hoje fazem essa promessa prometendo isso da boca para fora? Quantas pessoas hoje não têm o nível de sinceridade que esses dois personagens aqui tiveram para quando o padre ou pastor, ou seja lá quem for que colocar esse consentimento, dizer essas palavras que são incrivelmente sérias, difíceis de se cumprir, mas elas são pré-condição para o sacramento do matrimônio, pelo menos dentro da Igreja Católica? Quantas pessoas são sinceras a ponto de dizer que elas não querem prometer aquilo? De que elas só prometerão se as coisas continuar bem. De que elas só vão fazer uma promessa de vida eterna se o outro cumprir vários requisitos. Ele não quer cumprir essa promessa se a coisa ficar feia, se sair do planejamento inicial. Se uma das pessoas ali não se desfigurar toda, se não ficar inválido, se não tiver algum problema de saúde grave, se não tiver algum problema financeiro grave. A verdade é que essa sketch pega uma triste
realidade da nossa sociedade e escancara ela em forma de humor, mas escancara, que é a maioria das pessoas que estão prometendo isso ali, estão prometendo da boca para fora. E é interessante porque eles só pegaram um consentimento, que na verdade ele pega dois ali, né? Se é diante de tudo isso que ela promete e se é até que a morte o separe, se é para sempre, né? Digamos assim. E na verdade a Igreja Católica faz mais um consentimento, que é se as pessoas aceitam acolher os filhos que Deus lhes confiar, educando na lei de Cristo e da Igreja. Repare, não são os filhos que você quiser, são os filhos que Deus lhe confiar. Então esse consentimento, na verdade, essas três perguntas que a Igreja Católica faz, são seríssimas, são pesadas. Elas impõem um determinado nível de conduta e nível de observação do que as pessoas estão prometendo ali, que é seríssimo, é dificílimo de cumprir. Quantas pessoas estão prometendo isso sinceramente? Exemplo, quantas pessoas sabem que um adultério contumaz, né, se você está prometendo amor e fidelidade da boca para fora, já, por exemplo, tem uma amante antes do casamento e vai permanecer tendo ela, acha que isso não tem problema nenhum e vai lá e promete isso tudo da boca para fora, quantas pessoas sabem que esse casamento é inválido? Outra questão, quantas pessoas sabem se elas estiverem prometendo aquilo sob pressão para casar, por exemplo, porque a mulher engravidou, que hoje não é tão comum mais, mas era muito comum. Se você está prometendo aquilo sob pressão, sob ameaça da família, sabe-se lá se isso ainda existe, mas se você está prometendo aquilo sob ameaça, você sabe que seu casamento é inválido? Se você está prometendo que receberá os filhos que Deus lhes confiar, educando na lei de Cristo e da Igreja, mas não pretende ter filhos e não muda de ideia, você sabe que o seu casamento é inválido? Eu acho que a maioria das pessoas não sabem. E é interessante observar que na nossa sociedade, o conceito de casamento, ele já está implícito todo esse imaginário. Por que as pessoas se emocionam? Eu sou fotógrafo e cinegrafista de casamento. Eu fotografo casamentos civis que as pessoas choram num casamento civil. O que é um casamento civil? Casamento civil é um papel, é um contrato que você está assinando, que não tem nenhuma dessas pré-condições aqui. Nada. A única pergunta que é feita no casamento civil é se as pessoas estão fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Então, toda essa carga de sacrifício e de esforço que um fará pelo outro, de sentimento que um está dizendo que tem pelo outro e que se esforçará para continuar, né, levando essa união à frente, toda essa carga está implícita num casamento civil. Porém, na cabeça das duas pessoas ali que estão prometendo, ela está mesmo ali? As pessoas, quando confirmam um casamento civil, elas estão prometendo amor e fidelidade e até que a morte os separe? Não. Elas estão assinando um contrato perante o Estado. Contrato esse que já costuma vir com toda a carga de afirmações que as pessoas estão ali deixando decretadas caso elas se divorciem. Porque se divorciar num casamento civil é a coisa mais fácil do mundo. Pelo menos é bem mais fácil do que um casamento religioso na Igreja Católica. Que, aliás, não existe divórcio. Na Igreja Católica não existe. No casamento civil você assina um papel e está livre. Se você tiver filhos vai ser um pouco mais complicado, porque aí o Ministério Público vai ter que entrar na jogada e vai ter que ser uma coisa judicializada. Mas a gente tem toda essa carga que está implícita num casamento e é por isso que as pessoas se emocionam num casamento. Na verdade, tem até trechos de série que fazem essa questão, né? Por que as pessoas choram tanto no casamento? É estranho dizer, e aí é feita uma piada logo depois na sequência. Por que as pessoas choram em casamentos? Estão praticando para o que vem depois. Mas o que as pessoas têm dificuldade de entender é que quando homem e mulher vão se casar, essas pessoas não estão ali para fazer somente o que está dito ali na circunstância. Elas estão ali naquela união com toda a carga de memória, de fantasia que elas têm sobre aquele momento. É por isso que este momento ele é tão sério e gera tanta comoção. Mas às vezes o que está implícito ali naquele momento é nada. Às vezes aquela circunstância de matrimônio é vazia, sequer aquilo é um matrimônio. É somente uma união estável entre duas pessoas perante o Estado, como é o caso do casamento civil. Mas a união civil cada vez tem ganhado mais importância e a união religiosa menos. E aí eu entro na segunda observação que eu quero fazer sobre esta sketch do Porta dos Fundos. Vocês repararam quando os noivos discordaram, eles não querem fazer essa união
da forma como a igreja diz para ser. O padre ameniza a coisa. E aí é uma crítica pesadíssima que eu faço ao sacramento do matrimônio hoje. Pelo menos do jeito que as pessoas o idealizam ou buscam. Hoje a gente está tendo uma fantasia do que é realmente o matrimônio. Eu não vou falar a palavra fantasia. Hoje a gente está tendo, na verdade, um marketing do matrimônio. Nós estamos tendo um esforço para vender esta união de uma maneira bonita. As pessoas têm que vender o matrimônio, porque se eles forem um pouco mais diretos, crus e objetivos, como é, por exemplo, o sacramento do matrimônio para a Igreja Católica, a maioria das pessoas não vão casar. Eu falei dos consentimentos aqui. E esses consentimentos são o quê? Você está prometendo amor e fidelidade, você não está sendo coagido a fazer isso e você está prometendo acolher os filhos que Deus lhe quis confiar. Por exemplo, a Igreja Católica acha pecado você evitar filhos de maneira artificial, de maneira induzida, né? Você pode até chegar a não ter filhos, mas desde que isso seja de uma maneira natural. Você está aberto a eles, mas eles não vêm. Ok, o casamento aí é válido. Agora, se você propositalmente os evita, nunca teve ou não pretende ter, o casamento seu é inválido. Ah, eu tenho e evito. Se o seu evitar é de maneira artificial, você está usando um método conceptivo artificial, você só está cometendo um pecado naquele momento. O que você deveria fazer é confessar, voltar a comungar, se arrepender do que você está fazendo. Ah, mas isso vai gerar, assim, como é que eu vou fazer? Vou ter 200 filhos? Eu vou ter 30 filhos? Eu vou ter 15 filhos? O mundo está muito difícil, o mundo não sei... Esse monte de justificativas que nós temos é justamente para se esquivar do sofrimento inerente que a união matrimonial pode provocar em nós. O sofrimento da monogamia é um, que é o ressaltado aqui por Freud. É a tensão que Freud diz que existe no casamento e ela é ressaltada em um dos consentimentos. O que realmente existe essa tensão. Você vai viver com esse desejo, às vezes, não é sempre, mas às vezes pode acontecer um desejo por outras pessoas, mas você vai negar aquele desejo e vai abdicar daquele prazer momentâneo para se sacrificar com a união e com o compromisso que você fez com uma pessoa. E no caso dos filhos, você está abdicando do seu desejo de bem-estar, o desejo de segurança, o desejo de viver para si, de viver uma vida mais confortável, de viajar não sei quantas vezes por ano. Você vai abdicar desse desejo para viver o sacrifício de doação ao outro. Então a questão de ter filhos, ela impacta diretamente no bem-estar das pessoas. E aí eu entro no ponto mais importante deste vídeo. Por que a visão que as pessoas têm de casamento hoje leva a tantos divórcios? Por que isso acontece tanto? Porque a visão de ontologia, o que é ontologia? É o que a gente entende que é o ser humano. O que é o ser humano desde a sua origem. E qual que é a questão? O cristianismo, que praticamente formou a nossa cultura e quase que tudo que a gente produz é baseado em visões cristãs, o cristianismo tem uma visão ontológica do ser humano diferente da visão moderna. Se você parar para pensar, por exemplo, Freud era um ateu. Freud via no ser humano um certo nível de consciência e também de inconsciência, um certo nível de racionalidade que veio meio de uma forma aleatória, como é a visão cientificista moderna. E se essa racionalidade e essa consciência vem de forma aleatória, isso não tem nada a ver com a finalidade do ser humano. Na verdade, se você não tem um ser que está acima do ser humano, como é que você explica para que é o ser humano e qual é a finalidade do ser humano? Provavelmente você vai chegar à conclusão que todas as pessoas materialistas e ateias tiveram ao longo da história, como foi o caso de Epicuro, como foi o caso de vários filósofos da Idade Média para cá, que é quando esse fenômeno ateísta começou a se proliferar, e é a visão principalmente dos cientistas de hoje. É uma visão de bem-estar. Você deve buscar o prazer, buscar a sensação de bem-estar e fugir das sensações dolorosas. O problema é, o cristianismo tem uma visão diferente do ser humano. Para o cristão, nós fomos colocados aqui por um ser que é mais bondoso, mais inteligente, mais sábio que nós. E se ele nos colocou aqui, é porque ele tem uma justificativa para isso. Ele tem a razão. Nós podemos não saber essa razão, mas este ser tem. E nós não estamos aqui por um fruto da aleatoriedade, por um conjunto de circunstâncias aleatórias da natureza.
ou da física, ou de qualquer outra coisa que você queira colocar no lugar. Nós estamos aqui por uma decisão racional, bondosa de um ser que sabe mais do que nós sobre a realidade. E qualquer coisa que nos aconteça, este ser sabe e previu aquilo e, na verdade, ele deseja, ou pelo menos permite que seja assim. Então, quando um cristão sofre, ele vê propósito naquilo. É completamente diferente de ver a maneira como um cientificista, um materialista, ou uma pessoa que acha que a gente está aqui de maneira aleatória, vê a realidade e vê o sofrimento. Ele vai fugir do sofrimento porque ele não consegue ver sentido no sofrimento. Mas o cristão vê. Ao longo da história, várias pessoas, confiando em Cristo, disseram que, olha, mesmo que você sofra para fazer a vontade de Cristo, você assim o deve fazer. Por quê? Porque você confia na promessa de Cristo. Várias pessoas honraram as promessas de Cristo morrendo e tendo mortes horríveis muitas vezes, sendo torturado, sendo queimado, sendo vários tipos de mortes que são extremamente dolorosas, mas essas pessoas abraçaram esse sofrimento porque nesse sofrimento elas encontraram a santidade, que é a finalidade para o ser humano. Por que eu estou dizendo isso aqui? Você que está assistindo pode considerar, mas eu não sou cristão, então por que eu tenho que considerar todo esse propósito? A ideia de casamento e sacramento do matrimônio que a nossa sociedade inteira tem é uma visão cristã. E se você tem uma visão do casamento que interpreta o ser humano de maneira diferente do que a visão corrente, você vai ver todas as decisões do casamento de maneira irracional. Se nós estamos aqui por uma aleatoriedade da natureza e não existe um motivo maior para estarmos aqui, dedicar a sua fidelidade, essa tensão que existe entre o seu desejo e a sua promessa a alguém, não faz o menor sentido. Ou mesmo que você continue casado, mas não tem problema nenhum você dar uma pulada de cerca ou viver uma experiência de momento, que é a conclusão que a maioria das pessoas chegam quando fala do ponto de vista do casamento, que a psicanálise de Freud diz. Por quê? Porque para Freud a finalidade do ser humano é buscar o bem-estar. Não existe uma finalidade acima disso. Mas para os cristãos, esta vida aqui é para buscar o bem-estar? É para isso que a gente existe? Mas é lógico que não. Então, percebam que até o fato de você procurar uma terapia ou buscar uma psicanálise deveria ser muito bem observada. Porque esse psicanalista que vai te tratar, ele enxerga o ser humano e para ele a finalidade do ser humano é a mesma que um cristão enxerga, que o cristão vê. Isso faz total diferença, porque as suas decisões, elas partem disso. Eu não sei como as pessoas podem, por exemplo, conversar sobre a visão que elas têm de Deus, ou da religião, ou do cristianismo, somente após o casamento. Porque isso é a base da sua vida. A maneira como você avalia a realidade, avalia a existência humana e a maneira como você interpreta o motivo de estarmos aqui, para que vivemos, é totalmente diferente quando você é cristão e quando você é ateu. Então essas duas pessoas não podem estar na mesma esfera de percepção da realidade. Mas por que que hoje é muito comum ver isso? Porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs tem uma visão moderna e cientificista da realidade. Quantas pessoas estão investigando o que é o casamento, por exemplo, para a Igreja Católica antes de casar? Isso é seríssimo. Tem um filme maravilhoso que pega essa tensão e essa contradição do bem-estar com a promessa de fidelidade, que se chama Um Limite Entre Nós. E é uma história, assim, querendo ou não, eu vou ter que falar de alguns mini spoilers aqui, então já fica avisado. É uma história que pega um conflito que existe entre um homem ser um bom pai, um bom marido, fazer o que ele acha correto e, ao mesmo tempo, está em conflito com os desejos dele. E, em certo momento, ele cai. E, ao cair, a personagem da Viola Davis, que tem uma interpretação maravilhosa e merecidamente ganhou o Oscar por essa atuação, questiona ele, porque quando ela descobre a traição, e ela descobre no momento em que o personagem do Denzel Washington engravidou o marido dela, engravidou a amante. E aí, neste momento em que os dois vão ter esse embate, digamos assim, essa conversa, ele diz que ele está vivendo um momento de angústia, que ele caiu perante um momento de aflição e que, sim, ela meio que está cobrando ele deixar de ser homem, ele deixar de fazer as coisas que ele tem vontade, e ele tem deixado, mas chegou um momento que ele não aguentou. E ela tem uma atuação maravilhosa dizendo que, olha, eu também deixei.
eu também deixei coisas para trás. Eu também tive que viver angústias e sofrimentos e engolir desejos porque eu estava tentando ficar ao seu lado. Mas você vem me dizer agora que, olha, infelizmente eu caí e a coisa aconteceu dessa forma. Mas por que eu tenho então que continuar de pé? It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I've been right here with you, Troy. I got a life too. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? Essa interpretação é maravilhosa, esse texto é incrível, porque ele diz exatamente o embate que existe quando uma pessoa está tentando ser fiel e ser leal a alguém e o outro cai. E, na verdade, ambos estavam fazendo concessões. Mas por que só um tem que fazer? E viver com essa tensão da negação de si mesmo e do sofrimento pelo outro, isso é o matrimônio. Esse é o grande problema e, para mim, isso aqui é a visão mais problemática que existe de casamento hoje. O casamento hoje, ele é feito, ele é realizado com o intuito de buscar a felicidade, de buscar o bem-estar. Mas ele nunca foi isso. E aqui eu não quero entrar no mérito se o cristianismo é ou não a religião correta, mas na nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, o cristianismo, ele baseia praticamente tudo. E a maioria das pessoas, até quem não se diz cristão, vai casar com um imaginário cristão na cabeça. Ele acha que a outra pessoa está prometendo aqueles encargos que o cristianismo coloca no matrimônio. Mas as pessoas costumam esquecer que o cristianismo não é uma promessa de felicidade e de bem-estar no matrimônio. O cristianismo é um projeto de busca de santidade. E a busca de santidade não tem nada a ver com a busca do bem-estar. Às vezes coincide, mas às vezes não, às vezes são caminhos diferentes. E por que as pessoas estão considerando que ambos são a mesma coisa? E é por isso que nós estamos tendo uma epidemia tanto de divórcio e muitas vezes até de nulidade de casamento na Igreja Católica. Por quê? Porque realmente a maioria das pessoas não estão casando. Elas não estão fazendo aquelas promessas ali de maneira profunda, porque elas não sabem o que estão prometendo. Essa esquete é perfeita porque as pessoas ali conseguiram ser sinceras, num momento em que a maioria das pessoas não vão ser sinceras. Elas vão mentir. Elas vão falar as coisas da boca para fora, ou no mínimo, elas vão ser ignorantes de não saber o que estão prometendo e vão prometer. Como, por exemplo, acolher os filhos que Deus confiar, elas vão fazer isso da boca para fora. E a mesma Viola Davis que interpretou essa mulher fazendo esse diálogo maravilhoso com o personagem ali do Denzel Washington, né, no sofrimento, na dificuldade ali de ter que lidar com a traição do marido, ela disse uma coisa numa entrevista que é maravilhosa. And people don't understand what commitment means. It's like our profession of acting. You see someone after 20 years going, oh, you know, I want to get out of it. You know, I'm rejected all the time and it's hard. And people say I'm not cute enough or I'm not this. And you get angry. It wears away at your spirit. But when you go through all of that, one of the things you have to remember is commitment is total. That means even with the hard times or whatever, the agreement that you made that you're going to stick with each other means that even when it gets hard, you almost die to yourself when you get married. You die to yourself. You die to, not that you don't have your own needs, but your needs have got to meet the needs of the whole. They do. That's the agreement. And so I understood that when I got married. That's what I understood. Actually, that was one of the sayings at our wedding. There is but one degree of commitment, total. Vocês percebem que ela coloca toda esse encargo que é corretíssimo. Olha, o matrimônio é morrer um pouco pelo outro. Mas eu vou muito além do que ela está dizendo. Não é o matrimônio, é o amor cristão que é assim. O amor de caridade é morrer um pouco pelo outro, independente se é seu marido, se é seu filho, se há um estranho na rua. Quando você faz um gesto de caridade, quando você tira uma parte do seu dinheiro para dar esmola para alguém, o que você está fazendo? Você está abrindo mão de algo que é seu por alguém. Você está desfazendo um pouco, ou muito, né, talvez, do seu patrimônio para alguém. Alguém que não te dará retorno. Mas prestem atenção no seguinte, o que foi a vinda de Cristo aqui? O que nós oferecemos para Cristo? Nada.
Nós não oferecemos nada. Tudo o que nós temos na realidade é o que ele nos oferece, que é a possibilidade da salvação. Na verdade, Cristo veio aqui e nos ofereceu tudo, que é a vida dele. São as palavras, a sabedoria dele, mas principalmente o sacrifício da vida dele. E nós não podemos oferecer nada em troca. O gesto de caridade máximo é o de Cristo. E é inspirado nele que o sacramento do matrimônio existe. É uma busca da santidade, mas principalmente é uma busca de morte de si um pouco pelo outro. Às vezes, uma morte até literal, mas é a morte de si pelo outro. Isso é o amor que Jesus nos ensinou, mas é o amor que está cada vez mais em desuso, porque o sacramento do matrimônio virou um compromisso, um contrato, um acordo cheio de pré-requisitos que, se a pessoa ali que está com você não cumprir, você está livre para fazer o que você quiser, inclusive se divorciar. A visão ontológica do ser humano no cristianismo ela é completamente diferente do materialismo cientificista. Então, se você tem uma visão idealizada ou se você tem uma visão de busca de felicidade do matrimônio, não é uma visão cristã que você está tendo. No entanto, a maioria das pessoas vão para o altar fazendo esta promessa. E isto é o problema. O Chesterton, para quem não conhece, é um escritor ali inglês que lançou a maior parte dos seus livros e fez sua atividade intelectual ali no início do século XX, entre 1904, 5 mais ou menos, até 1930 e poucos. Ele escreveu em um dos livros, que se não me engano, agora me falha a memória, mas se não me engano está no livro O que há de errado com o mundo. Ele escreveu um texto que é maravilhoso, é incrível. No momento em que ele escreveu, tem um contexto específico. Para a Igreja Católica, nunca existiu divórcio e acredito que nunca vai existir, porque o que Deus uniu não separa o homem. Para o casamento civil, na época, ali, início do século XX, o divórcio estava sendo implementado nos Estados Unidos. E ele colocou num texto algo que é muito impactante. Ele fala o seguinte: olha, eu não sei como os americanos estão se divorciando, alegando incompatibilidade de personalidades, usando isso como justificativa. Por quê? Homem e mulher, por definição, são incompatíveis. O casamento não é uma promessa de compatibilidade entre personalidades, mas é a promessa de que nos momentos em que essa incompatibilidade se tornar insuportável, as pessoas continuarão firmes, elas continuarão uma do lado da outra. Então, o sacramento do matrimônio é um compromisso que você faz de sacrifício pelo outro, não nas partes boas. Qual é a necessidade de você fazer sacrifício por alguém quando está tudo bem? Não, o sacramento do matrimônio é um compromisso que as pessoas fazem de que quando tudo ficar horrível, de que quando tudo ficar péssimo, você permanecerá do lado do outro. Independente se essa parte ruim vem dos erros do outro ou vem de uma fatalidade, de uma doença ou de algo que as pessoas não têm culpa. Mas você permanecerá do lado do outro. É por isso que o perdão ele é sempre incitado, ele é sempre promovido dentro do casamento cristão, mesmo em caso de infidelidade ou de erros muito graves. Não quer dizer que você tem que concordar com as coisas, mas quer dizer que você vai continuar com o outro e se houver um pedido de perdão, você vai se esforçar para perdoar e continuar o caminho. Por quê? Porque aquilo é um projeto de santidade. Vocês estão fazendo aquilo um pelo outro. Vocês estão prometendo que vão zelar pela santidade e busca de salvação do outro. Isto é o sacramento do matrimônio. E não um acordo em que eu posso abrir mão de tudo isso caso o outro não faça a parte dele. Isso é o casamento civil moderno. Quando você faz um pacto pré-nupcial, você pode colocar ali qualquer coisa que você quiser. Olha, se você não atender a tal demanda, eu vou ficar livre para me divorciar. Na verdade, hoje você não precisa nem de justificativa para o divórcio. Você pode chegar lá e falar assim, olha, eu não quero mais. Por quê? Porque eu não quero e pronto. Você não precisa de justificativa para se divorciar, né? Hoje tem inúmeros dispositivos para destruir uma família, assim, numa fração de segundos. Mas o sacramento do matrimônio, o casamento perante Deus, ele é totalmente diferente. Ele não tem nada a ver com esse casamento civil. Como que eu costumo dizer para as pessoas que elas podem lidar com essa questão? Você, quando vai se envolver com alguém, vai conhecer alguém, vai namorar com alguém ou até mesmo noivar, você tem que saber profundamente o que aquela pessoa pensa sobre casamento. Acima de tudo, você tem que saber o que aquela pessoa pensa sobre Deus, o que aquela pessoa pensa sobre
o cristianismo, porque a visão que normalmente se tem do sacramento do matrimônio é a visão cristã. É isso que nós absorvemos, até mesmo quando somos ateus. É isso que as pessoas acham que estão subindo ao altar e prometendo. Mas pode ser que aquela pessoa que está casando com você, ela não tem nada daquilo na cabeça. Às vezes ela está se casando porque você está enchendo o saco dela, porque ela tem medo de ficar sozinha, e se casar com você é algo que é um pré-requisito para vocês continuarem juntos. Às vezes a promessa de fidelidade ela está sendo feita só da boca para fora, porque ela quer que eu prometa isso aqui, eles me pedem isso e eu vou prometer. Mas quando a pessoa tem fé em Deus e fé em Cristo, primeiro, ela sabe que não adianta prometer aquilo na frente dos outros. Ela tem um observador onisciente em cada circunstância da vida. Então, mesmo que ela esteja 1.000 quilômetros de distância, 2.000, 10.000 quilômetros de distância da esposa, existe um observador que sabe o que você está fazendo. E não adianta você trair a sua esposa, por exemplo, ou o seu marido, e ninguém descobrir. Porque aquele observador onisciente, ele sabe mais de você do que você mesmo. Ou seja, para se ter um sacramento do matrimônio saudável e, na verdade, até válido, aquele outra pessoa precisa ter uma visão de Deus minimamente estruturada na cabeça. E, acima disso, vocês têm que ter um projeto de busca de santidade. É claro que a Bíblia resguarda também um sacramento do matrimônio em que apenas um deles tem essa busca de santidade. Sim, pode ser válido, né? A santidade de um santifica o outro. A busca de um valida o outro. Isso aí pode existir, sim. Agora, vocês estão preparados para viver em sacrifício perpétuo e constante com uma pessoa que não respeita os parâmetros de casamento que o cristianismo prega? Isso você tem que pensar. Porque muitas vezes o casamento tem sido imposto às pessoas. E as pessoas vão no altar e prometem as coisas somente da boca para fora. Não quer dizer que ela pensa aquilo, que ela está profundamente apegada àquilo. Mas outra coisa que as pessoas devem pensar, e sobre a questão de filhos, e sobre a questão de ser aberto à vida, que é um termo que é muito usado hoje. Isso é um problema que as pessoas deveriam tratar antes do casamento e não posteriormente. Qual é a visão ontológica que aquela pessoa tem? O que é um ser humano para aquela pessoa? Eu acho que essa busca incessante por felicidade que as pessoas têm hoje e que é muito banalizada, meio que todo mundo já entende que buscar a bem-estar e a felicidade é a finalidade última do ser humano. O problema é, para o cristianismo não é assim que funciona. O cristianismo não prega uma busca pela felicidade como destino último do ser humano. O cristianismo prega a busca pela salvação. E às vezes a salvação vai vir por meio do sofrimento. Você sabe se vai? Se o seu marido ou esposa se tornar inválido 6 meses depois do casamento, você permanecerá com ele até a morte de um de vocês dois ou dos dois? Essas perguntas têm que ser respondidas porque, para o sacramento do matrimônio cristão, e eu falo de um ponto de vista mais católico, porque quando vai para o campo protestante, você pode ter dezenas, talvez centenas de interpretações do que é o sacramento do matrimônio. Mas eu falo do ponto de vista católico. Para o católico, isso não invalida o casamento. Você casou para buscar a santidade. Você casou para estar com o outro em qualquer circunstância, independente do que o outro lhe oferecer. Mas isso está sendo pensado? Ou as pessoas estão fazendo tudo da boca para fora, imaginando que se tudo der errado ou se as coisas não estiverem bem, você pode divorciar? Essa é toda a questão. Os livros traduzidos de filosofia da Grécia, por exemplo, eles trazem a questão da busca da felicidade como destino último do ser humano. A questão é, em grego não existe a palavra felicidade. Em grego, o que normalmente é traduzido como felicidade é uma palavra que se chama eudaimonia. Mas o entremeio dessa palavra, que se chama daimon, é o intermediário entre o homem e Deus. Os gregos, buscando a finalidade do ser humano e o motivo da nossa existência, eles perceberam que o ser humano não é um animal comum. Ele pode ter similaridades com alguns animais, ou com todos os animais, mas ele é um animal específico, porque ele tem coisas específicas. Ele tem características que têm mais a ver com Deus do que com os animais, mas também tem características animais. Então eles perceberam, olha, o ser humano é algo que está mais ou menos no meio do caminho. Então, é por isso que eles usavam essa palavra para perceber assim, olha, para o ser humano, o que vale é buscar o ápice das características humanas. Ou seja, se Deus é superior aos animais, você tem que buscar cada vez se parecer mais com algo elevado, mais parecido com Deus, do que com os animais. E eles percebiam, olha, atender às suas demandas mais baixas, atender aos seus desejos, que Freud diz aqui,
é algo que os animais fazem. Na verdade, os animais só fazem isso. Eles atendem a demandas momentâneas. Agora, o ser humano é capaz de passar por cima de demandas momentâneas e fazer algo que vai para além do desejo momentâneo dele. Se sacrificar por algo, escolher a dor ao invés do prazer e do bem-estar por algo que ele acha maior. Perder a vida, por exemplo, para salvar um filho. Os animais, eles tendem à autopreservação. Pode ser que um ou outro animal se sacrifique, mas ele não vai se sacrificar por um estranho. Ele não vai se sacrificar por alguém que ele está vendo a primeira vez. Os seres humanos, às vezes, fazem isso. Existem inúmeros casos, por exemplo, de seres humanos que se sacrificaram por outros durante o período da Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazista. E isso eu estou citando só um exemplo. Então, o ser humano é capaz de atitudes nobres que parecem mais com Deus do que com os animais. E é por isso que essa palavra eudaimonia é uma prática de se elevar e de buscar a elevação cada vez mais. Não é uma busca pela felicidade. Se você reparar bem, perguntar às pessoas o que é a felicidade gera um problema imenso na cabeça delas. Normalmente elas têm dificuldade de responder isso. Se elevar e buscar as características mais humanas e em termos até mais divinas, isso é algo que a gente consegue denominar. Aristóteles trabalha essa ideia na Ética Nicômaca o tempo inteiro, mas sempre levantando a ressalva de que a tradução dessa palavra para felicidade não é uma tradução ideal. O debate de que o que nos traz felicidade, ou o que nos traz tristeza, ou o que a gente deve fugir, o que a gente deve buscar, ele é muito mais moderno do que da filosofia grega. Os filósofos gregos não trabalhavam com a ideia de felicidade, eles trabalhavam com a ideia de elevação do ser humano e de excelência do ser humano. E a excelência maior do ser humano está nas atitudes mais divinas do que animalescas. O problema é que se você exclui o divino, que é o caso da teoria inteira de Freud e da teoria inteira de vários filósofos que são base da nossa cultura de hoje, se você exclui o divino, sobra o quê? Sobra a animalidade, sobra a busca do bem-estar e a fuga da dor. A questão é, você que é cristão, ou pelo menos você que acredita em Deus, não é essa a visão que o cristianismo ou a visão divina do ser humano tem. E se você está buscando isso, provavelmente você está buscando de maneira equivocada. Repense o que você acha que é o ser humano e comece a vislumbrar o que o ser humano realmente pode ser e o que ele é perante as grandes filosofias da história. Um dos melhores livros que existe para isso, que eu recomendo, é a Suma contra os Gentios de São Tomás de Aquino. Porque ali São Tomás de Aquino, ele inicia o raciocínio dele das coisas mais elevadas, da existência de Deus, das características de Deus. Ele resolve essas questões, né? Se resolve ou não é uma matéria para outro vídeo, outro debate, mas ele resolve essas questões e aí ele passa para os próximos detalhes que decorrem desse. E ele chega até o casamento. Ele chega até, por exemplo, a questão de ter filhos ou não, a questão da monogamia, a questão toda que envolve o matrimônio está mais para o final do livro. Por quê? Porque ela precisa de tirar do meio do debate a questão da existência de Deus e das características de Deus. Se Deus existe, toda a visão de casamento e de matrimônio muda. Toda, sem exceção. E tudo isso modifica. Se Deus existe, se o cristianismo é real, e se Jesus veio nos prometendo a possibilidade de uma vida eterna e que a gente deve buscar a santidade, né, por meio das nossas ações e da nossa fé nele, se Deus existe, se Cristo existe, toda a concepção nossa de vida é diferente. Tudo que a gente tem que viver e buscar e as nossas decisões são diferentes. Mas as pessoas estão querendo o simbolismo do matrimônio cristão, o simbolismo, mas elas estão pensando no matrimônio civil, laico, moderno. Isso é óbvio que vai resultar em divórcio, porque essas duas coisas não conversam. O que você acha desse tema? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Se ficou dúvida sobre alguma coisa, coloca aqui também. Esse tema ele é complexo, ele dá vários vídeos, né? Dá para se fazer um canal só sobre isso, na verdade. Eu quis usar esse post catalisador aqui, porque a visão de Freud, de Lacan, mesmo quem não se diz freudiano ou lacaniano, influencia demais na nossa maneira de pensar. Inclusive nesse automatismo de achar que a finalidade do ser humano é buscar a felicidade e o bem-estar. O que, para um cristão, deveria ser uma coisa meio estranha, deveria ser algo que para ele não é aquilo. Para muita gente hoje é. E o casamento, o sacramento do matrimônio, ele entra nesse combo de coisas que as pessoas não sabem o que estão fazendo ali, mas elas têm uma vaga imaginação. E é baseado nessa imaginação que elas se emocionam, que elas se casam.
enfim. Eu sou fotógrafo de casamento, eu já estive em vários casamentos. Eu já vi pessoas, assim, solteiras, às vezes, feministas, radicais, que se emocionam profundamente em casamento. Mas por que elas se emocionam? Se elas acham que aquilo tudo é uma promessa vazia. Na verdade, as pessoas não acham que são promessas vazias. O que está ali implícito naquele momento é um sacrifício que um está prometendo fazer pelo outro. Vai fazer o sacrifício? É uma outra história. Mas a promessa de sacrifício está implícita, mesmo que as pessoas não digam aquilo. Em alguns casamentos elas não dizem. É por isso que as pessoas se emocionam sempre, é por isso que elas se emocionam em casamento civil. Se emocionam, às vezes, em casamentos que acontecem em sítio, local externo, que a palavra Deus nem é mencionada, mas as pessoas estão emocionadas ali. Porque toda a carga que vem do casamento cristão e do imaginário cristão do casamento está implícito. A questão é que a visão do casamento e do ser humano, a visão cristã, ela é totalmente diferente da maioria das interpretações que hoje nós temos. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e muito obrigado por chegar até aqui. Esse vídeo deve ter ficado imenso, com certeza. O tema é muito complexo. Um abraço e até o próximo vídeo.